E aí, gente, mais um vídeo na nossa playlist Decifrando o Enem. Hoje a gente vai falar de função do segundo grau e a gente vai resolver a questão 176 do Caderno Amarelo de 2017. Se você tem interesse nesse assunto, vem com a gente! A Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. A seta na figura 1 ilustra uma das abóbadas na entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal desta abóbada, com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Qual a medida da altura H em metro indicada na figura 2? Alternativa A, 16 terços. Alternativa B, 31 quintos. Alternativa C, 25 quartos. Alternativa D, 25 terços. E alternativa E, 75 meios. Então vamos lá. O que a gente tem na figura 2? A gente tem o formato, né, a curva da abóbada. E essa curva, o enunciado do exercício já está dizendo que é parabólica. E se é parabólica, é função do segundo grau. Ok? Se é uma parábola, a gente tem um gráfico de uma função do segundo grau. A gente pode interpretar dessa forma, ok? A gente tem que inserir um eixo de coordenadas nesse desenho. A gente pode tanto inserir aqui o eixo X, né? Na linha onde está a base, né? Dessa abóbada. E o eixo Y, a gente tem algumas opções. Eu optei por inserir aqui no meio, bem na linha do vértice, para a gente trabalhar com números menores. Porque aqui a gente vai ter a distância daqui até aqui, que é 4, como diz no desenho, e daqui até aqui, que é 5, e do outro lado a gente vai ter menos 4 e menos 5, ok? Se eu colocasse esse eixo aqui, ó, em cima da onde está esse ponto aqui, eu teria o quê? Essa distância aqui, daqui até aqui, igual a 10. Então eu trabalharia com valores um pouco maiores, tá? Dá para fazer? Dá, tá? Não vai fazer diferença isso. Mas eu coloquei aqui pra gente trabalhar com valores menores, beleza? Vamos lá então pensar. Coloquei os eixos e a partir desses eixos a gente consegue determinar alguns pontos. Quais pontos a gente consegue determinar aqui? Eu deixei eles marcados, tá? O primeiro ponto dessa parábola seria esse daqui, menos 5 e 0, tá? Lembrando que quando a gente determina um ponto, um par ordenado, a gente coloca primeiro o valor de x e depois o valor de y, tá? O de f de x. Então aqui é o valor de x e aqui o de y, tá? Esse daqui é o eixo x e esse é o eixo y. Então esse ponto está no menos 5 dentro do eixo x e está no 0 dentro do eixo y, ok? Então esse é o nosso primeiro ponto. Próximo ponto, menos 4 e 3, tá? É esse ponto aqui. Ele tem x igual a menos 4 e y igual a 3. Próximo ponto é o nosso vértice, ok? Ele é o ponto aqui, que corresponde a x igual a 0 e y igual a h. O próximo ponto é esse daqui, que tem x igual a 4 e y igual a 3, tá? E o último ponto, que tem x igual a 5 e y igual a 0. Vamos pensar o que a gente tem aqui. Esse ponto e esse ponto são os pontos em que essa parábola encosta, cruza com o eixo x, ok? Então, são as raízes de uma função do segundo grau representada por essa parábola, tá? A gente vai usar a função para resolver esse problema. Então, esses dois pontos são raízes, tá? Então, são os pontos em que encosta, então as raízes são menos 5 e 5. Além disso, esse ponto aqui, em que a parábola tem o seu máximo, né? Porque ela está orientada para baixo, então ela tem um ponto de máximo, é o nosso vértice, ok? Beleza? Agora a gente vai usar o que a gente sabe de função do segundo grau para resolver isso daqui, ok? Para determinar essa altura ali. Primeira coisa,
qual que é a lei de uma função do segundo grau? A lei de uma função do segundo grau, ela é y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Vou escrever aqui. Então, a gente tem essa lei. Para a gente poder encontrar esse valor aqui, desse ponto, a gente vai precisar fazer o quê? Achar os valores de A, B e C. E para achar os valores de A, B e C, a gente vai usar os pontos que a gente conhece, tá? A gente vai substituir pontos para a gente poder encontrar os valores de A, B e C. Então, eu vou começar substituindo esses dois pontos aqui, o 4 e 3 e o menos 4 e 3, tá? Esses dois pontos aqui. Substituindo, o que a gente tem? Lembra que o primeiro é o valor de x, o segundo é o valor de y. Então, eu vou colocar o 4 no lugar do x, nessa lei, e o 3 no lugar do y. A mesma coisa eu faço aqui. Eu vou colocar o menos 4 no lugar do x e o 3 no lugar do y, ok? Tenho duas equaçõezinhas aqui, eu consigo formar um sistema com elas. Vou escrever o sisteminha. Aqui, a gente tem 4 ao quadrado igual a 16. Então, isso daqui vai ficar 16a, ok? 4b e aqui c. Isso é igual a 3, beleza? Essa é a nossa primeira equação. A segunda equação, a gente tem aqui menos 4 ao quadrado, que também dá 16. Menos 4b mais c igual a 3. Essa é a nossa segunda equação. Agora, para resolver esse sistema, a gente pode fazer o quê? Subtrair as duas equações, ok? Então, eu vou subtrair as duas equações. Vou escrever aqui. E eu vou subtrair esse lado com esse lado e esse lado com esse lado. É isso que a gente faz quando a gente está subtraindo equações. A gente subtrai os membros, né? Então, esse membro menos esse membro e esse membro menos esse membro, tá? Então, aqui também seria uma conta de subtração. Se eu tenho 16 e eu tô tirando 16, eu vou ficar com 0 vezes A. Se eu tenho 4B e eu tiro menos 4B, lembra aquela regrinha? Menos com menos vira mais? É isso que vai dar, tá? 4B mais 4B. Então, quando eu faço menos 4B, vai ficar mais 4B. Então, vai dar 8B aqui. Aqui eu tenho C. Aqui eu tenho C menos C. Então, vai dar 0C. E aqui 3 menos 3 vai dar 0. Ok? Então, o que a gente chegou? Como isso aqui é 0, isso aqui é 0, a gente tem que 8B igual a 0. E daqui a gente pode concluir que o B é igual a 0. E o que a gente conclui disso? Que a nossa lei da nossa função aqui, que representa esse gráfico, ela tem o B igual a 0. Então, a gente pode excluir essa parte aqui. Então, a gente vai ficar com ax ao quadrado mais c. Ok? A gente exclui a parte que tem o B, porque o B é 0, então na hora que multiplicar, dá 0. Então, a gente vai usar agora essa lei e vai substituir mais alguns pontos, ok? Então, aqui, a gente vai usar agora a nossa nova lei, que é ax ao quadrado mais c, porque a gente já viu que o B é 0. E a gente vai substituir outros dois pontos, tá? Eu vou substituir de novo o 4 e 3, tá? E agora eu vou substituir o ponto 5 e 0. Substituindo aqui, a gente tem que o 0 é o valor do y, ok? Então, 0 igual a vezes o valor do x é 5. Então, 5 ao quadrado mais c. Aqui é a mesma coisa, tá? O 3 é o valor do y, então fica 3 igual a vezes 4 ao quadrado, porque 4 é o valor do x, mais c, tá? Tenho agora duas equações, vou montar um sisteminha de novo, beleza? Aqui, a gente tem 5 ao quadrado, que é 25, então vai ficar 25a. Ok?
mais C igual a 0, tá? Coloquei esse 0 do outro lado, mas é a mesma igualdade. Aqui, 4 ao quadrado dá 16, então vai ficar 16A mais C igual a 3, tá? Essa é a nossa primeira equação, essa é a nossa segunda equação, beleza? Agora, a gente pode pensar naquela mesma ideia de subtrair as duas, tá? Vou subtrair as duas equações. Lembrando que, se você gosta de fazer a resolução desse tipo de sistema pelo método da substituição, que seria a gente isolar o C ou o A em uma das equações e substituir na outra, você pode fazer, dá no mesmo, tá? Eu tô usando o método da substituição porque eu acho que nesse caso fica mais fácil, porque aqui na hora que eu subtrair, eu vou zerar o C, ok? E lá naquela outra que a gente fez, eu também usei o método da substituição, porque zerava lá onde estava o A e onde estava o C, beleza? Então aqui, como eu tinha falado para vocês, quando a gente faz esse método da substituição, a gente subtrai membro a membro. Então a gente faz a subtração do primeiro membro das duas equações e a subtração do segundo membro das duas equações, ok? Aqui a gente tem 25 menos 16, que dá 9A. C menos C, que dá 0. E 0 menos 3, que dá menos 3. O que vai sobrar aqui? 9A igual a menos 3. Beleza? E daqui a gente tira que A é igual a menos 3 sobre 9. Ok? Dividir os dois lados por 9. E simplificando, a gente tem que A igual a menos 1/3, beleza? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o valor de A que a gente encontrou na nossa lei, beleza? Então, a gente tem que a nossa função do segundo grau, ela tem essa carinha. Y igual a menos 1/3 vezes x ao quadrado mais c. E agora a gente vai substituir qualquer ponto desses aqui que a gente tem para a gente encontrar o valor de c, tá? Excluindo esse daqui, né? Porque a gente não sabe qual é o valor de h. Então vamos lá, eu escolhi substituir o ponto 5 e 0 aqui para a gente descobrir qual é o valor de c, tá? Então o 0 é o valor de y, o 5 é o valor do x, tá? Então eu vou ficar com menos 1/3 vezes 5 ao quadrado, mais o c, que é o que eu quero descobrir. O 5 ao quadrado, ele é igual a 25, tá? Então a gente vai ter 0 igual a menos 25/3 mais c, tudo bem? Agora, a gente passa esse menos 25/3 para o outro lado e esse vai ser o valor de c, 25/3. Então, agora a gente já sabe qual que é a lei da nossa função. É menos 1/3 vezes x ao quadrado mais 25/3. Beleza? E para finalizar, o que o exercício está pedindo? Ele está pedindo o valor do h, que é o quê? É o valor do y do vértice, ok? Mas o h, ele também é o ponto em que a nossa parábola, o desenho do gráfico, corta o nosso eixo y, certo? O eixo das ordenadas. E a gente sabe que o ponto em que o gráfico corta o eixo das ordenadas é o valor do c, certo? O valor de y, né, da coordenada y desse ponto é o valor do c, ok? Então, esse h, ele é o c que a gente acabou de encontrar. Então, a gente pode chegar a essa conclusão que h igual a 25/3, ok? Se você tem dúvida sobre isso, o h, ele é o ponto em que o x é igual a 0. Na hora que a gente substitui aqui, x igual a 0, a gente anula, né? A gente torna essa parte aqui, esse pedacinho nulo, então vai sobrar aqui h igual a 25/3, que é a nossa alternativa D, ok? Então vamos pensar o
que a gente precisa ter em mente quando a gente vai resolver um exercício desse tipo de função do segundo grau? Primeira coisa, se ele dá uma imagem que não tem o eixo, né, os eixos coordenados, a gente precisa colocar eles. No caso dessa questão, na hora que eu fui resolver, eu escolhi colocar o nosso eixo das ordenadas, o eixo Y, em cima da linha onde a gente tem o vértice, ok? Mas, como eu disse, a gente pode escolher qualquer lugar para colocar. Vai mudar um pouquinho os valores que a gente vai ter. Se a gente quisesse colocar em cima da pontinha aqui, né, da raiz, da primeira raiz da função, a gente teria outros valores para trabalhar, mas o resultado tem que dar o mesmo, ok? Depois que a gente coloca esses eixos coordenados, aí a gente pode pensar isso como uma função. E a lei da função do segundo grau é essa daqui, y igual a x ao quadrado mais bx mais c, beleza? E se a gente não tem nenhuma informação que faça a gente descobrir quem são esses coeficientes, né, a, b e c, a gente precisa encontrar eles substituindo pontos, ok? Então, nesse tipo de exercício, a gente precisa substituir pontos para descobrir os valores de a, b e c e determinar qual é a lei da função, beleza? Pensando no gráfico da função, na parábola, né? Então, toda vez que o exercício falar, esse desenho, essa curva é uma parábola. Então, a gente sabe que pode ser a representação de uma função do segundo grau. E na hora que a gente pensa o gráfico da função do segundo grau, o que a gente tem? Os pontos em que essa curva corta o eixo x, ok? Na hora que cruza com o eixo x, são as raízes da função, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente pode representar como x1 e 0, né? A gente não sabe os valores x1 e x2, mas x1 e 0 e x2 e 0. Esse x1 e esse x2 são as raízes da função, ok? São os valores de x para o qual a função vai dar 0, o valor de y dá 0, certo? Além disso, a gente tem que a função ela pode ter um ponto de máximo e um de mínimo, que é o que está desenhado aqui. Se o valor de a é maior do que 0, ela vai ter um ponto de mínimo. E se o valor de a é menor do que 0, a concavidade vai ser para baixo e ela vai ter um ponto de máximo. No caso do exercício que a gente acabou de resolver, a concavidade era para baixo, então tinha um ponto de máximo. Por isso que o nosso a deu um número negativo, menor do que 0, beleza? Então, esse ponto de máximo ou de mínimo, ele é o nosso vértice da função do segundo grau, ok? E esse vértice, ele tem coordenadas x do vértice e y do vértice, xv e yv, que a gente consegue determinar por algumas fórmulas, que são essas aqui. Que são essas fórmulas aqui, menos b sobre 2a para o x do vértice e menos delta sobre 4a para o y do vértice. Por que a gente não conseguiu usar essas fórmulas nesse exercício? Porque a gente não sabia o valor de a, b e c, ok? E por último, o ponto em que essa curva do gráfico corta o eixo y, ele é o ponto C, certo? 0 e C. Então, C é o valor da ordenada para quando x é igual a 0, ok? Então, quando a gente tem x igual a 0, o valor da nossa ordenada é exatamente esse valor aqui. Por quê? Porque quando x é igual a 0, eu zero esses dois termos. Então, eu fico só com o valor de c, beleza? Por último, a gente tem o discriminante, né? O valor de delta. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Na hora que a gente tem a fórmula de Bhaskara, a gente tem que esse é o valor de delta. Então, para a gente achar as raízes, a gente usa o valor dele. E ele também diz quantas raízes a gente vai ter. Então, delta maior que 0, a gente tem duas raízes. Vai cortar duas vezes o eixo x, tá? Aqui a concavidade pode ter para cima ou para baixo. Coloquei todas para cima, mas ela poderia estar para baixo também, tá? Que é o caso do nosso exercício. Quando o delta é 0, a gente tem que encosta só em um ponto, tá? A curva do gráfico encosta só em um ponto do eixo x, tá? Aqui, eixo x e eixo y. Por último, quando o delta é menor que 0, a curva do gráfico não encosta em nenhum ponto do eixo x, tá? Então vai estar separadinho assim, para cima ou para baixo, ok? Então poderia ser a curva para baixo também, mas não iria encostar, beleza?
E essa foi a nossa aula sobre função do segundo grau. Outro tema que sempre cai no Enem. Se você gostou dessa aula, clica aqui em gostei, se inscreve no nosso canal, compartilha com os amigos, deixa aqui nos comentários algum tema que você quer ver nas próximas aulas e lembre-se, a gente tá junto!